Existe um momento nas nossas vidas que ocorrem situações difíceis para nos ensinar. Sou Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Alguns anos da minha vida me ensinaram algumas coisas, alguns episódios. Tem um personagem na Bíblia que eu acho interessante a história dele. José. José era um jovem sonhador, altruísta, inteligente, não só inteligente como sábio. Uma das suas melhores escolhas que ele teve como amizade foi se tornar amigo de Deus. Mas isso lhe custou caro, muito caro. Imagina só um jovem, no meio de alguns irmãos, 10, com ele era 11, mas tinha seu irmão caçula, Benjamim, que dava um total de 12. Mas Benjamim não tinha malícia em seu coração, então ele não se inclui, por isso que falei 10. Os 10 irmãos não gostavam muito de José, porque em algum momento José incomodava eles. Não sei porquê, mas José os incomodava. Bom, algumas pessoas passam por problemas e às vezes não sabem o porquê de estarem passando. Às vezes acham que Deus é injusto, que Deus é um menino, é um arrogante, é um Maria vai com as outras. Igual tem muitas pessoas que chegam ao cúmulo de dizerem, com Deus não se brinca. Por exemplo, uma das coisas que eu reflito é a respeito do gigante navio Titanic. Gigante, porque lá diz, né, o capitão, que nem Deus afundaria aquele barco, aquele navio. E aí, no mar, ali nas águas, ele passa encostado de um iceberg de gelo e arranha lá aquela parte de baixo e fura, dando ali aquela grande tragédia. Uma coisa interessante que algumas pessoas pegam aquela frase de que Deus não se brinca, né? E eu acho interessante porque nos dias atuais nós vemos muitas coisas. E uma das coisas que eu fico pensando é, peraí, Deus é menino? É? Porque se o capitão disse que nem Deus afundaria aquele barco, mas Deus, para mostrar para aquele capitão que ele era capaz de afundar aquele barco, ele iria fazer isso só para se mostrar? Mas porque não pode brincar. Peraí, não é um Deus cruel? Essa mentalidade é uma mentalidade fraca. É uma mentalidade de pessoas que acham que Deus é um Deus cruel. Se Deus é tão cruel assim, como muitos pensam, porque no livro de Jó nós vamos encontrar ele falando abertamente com o próprio diabo, ao qual ele havia expulsado do seu reino. E o que mais o impactante ali naquela descrição é que fala assim, os filhos de Deus, num dia que os filhos de Deus foram o visitá-lo, veio o diabo. Veja bem, a segurança da propriedade de Deus ela é tão falha que o diabo adentra nela a hora que ele quer, e ali vai lá e conversa, é bem recepcionado por Deus, e ainda tem uma disputa, né, de quem é que faz isso, quem é que faz aquilo, pela vida das pessoas, somos marionetes.
Foi uma das coisas que eu pensava muito. Porque quando eu tinha meus 14 anos para 15, estava saindo do ensino fundamental 2 para ir para o ensino médio. 15 anos, a idade certa, assim, primeiro ano, né? Uma idade boa no primeiro ano. Então, com 16 estaria no segundo, com 17 no terceiro e com 18 entrando na faculdade. Algumas pessoas, né, mais cedo, tive a oportunidade de estudar com uma garota que ela tinha 14 anos quando ela estava fazendo o segundo ano do ensino médio. E iria terminar com 15. Bom, levando essa linha de pensamento, eu comecei a imaginar o seguinte. Eu com 14 anos, quando eu saí ali do ensino fundamental, entrei para os 15 anos, comecei a estudar à noite, me matriculei à noite porque eu queria trabalhar durante o dia. Eu já estava cansado de viver aquela minha vida pataca, porque eu achava injusto. Porque quando minha mãe se separou, na realidade ela não se separou porque ela quis. Algumas coisas aconteceram no relacionamento deles, as quais eu não vou entrar em detalhes porque não pertence a mim, pertence a eles, ao meu pai e minha mãe. Uma das coisas que eu percebi muito era que meu pai ele gastava muito tempo bebendo, se embriagando, e pouco tempo com a família. Na realidade, juntos, mãe, pai e meus irmãos, minhas irmãs, eu não tenho lembranças. Mas depois que se separaram, eu tenho lembranças de episódios gratificantes do meu pai e eu. E isso é muito gratificante. Mas tudo bem. Como eu falei, não vou entrar em detalhes porque é uma coisa que pertence a eles, não a mim. No relacionamento deles. Não estou falando de relacionamento de pai e filho ou de filho, de mãe e filho. Então, quando eles se separaram, houve um tempo que a minha mãe se relacionou com uma outra pessoa, até gente boa pra caramba. E depois não deu certo. E aí foi que ela conheceu o atual marido dela, meu padrasto. E antes que você comece a navegar pela dor que eu senti, eu quero dizer que eu perdoei. Não somos melhores amigos nos dias atuais, mas eu perdoei. E procurei enxergar de uma outra maneira tudo o que aconteceu. Então, beleza, quando ele se separou, quando meu pai se separou da minha mãe, melhor dizendo, minha mãe, ela passou por uns momentos difíceis. Muitas pessoas não acreditavam que ela iria conseguir sustentar 2 filhos. Sendo a Rafaela e eu, minha irmã. E que ela iria se prostituir, isso e aquilo outro. Minha mãe voltou para a escola. Foi um dos primeiros passos inteligentes que ela teve. Voltou para a escola. Ela começou a trabalhar, na época, como cozinheira. Isso é muito gratificante. Na escola. Logo no período, ela fez o primeiro concurso que teve na cidade, passou e está desde aquele dia até hoje trabalhando lá, como concursada. Trabalhou em 2 escolas. Uma chamada Inocência Oliveira, que não existe mais, porque essa escola era num bairro chamado Transul. E como o bairro Nagibe, hoje Nagibe, na época era Najibão, conhecido mais como Najibão, ou Sem Terra, aquele bairro estava crescendo e as pessoas estavam se mudando para lá, porque as pessoas estavam saindo dos locais de serraria para a sua própria residência. Então a escola Inocência Oliveira passou para o Najibão, chamando-se agora Hilda de Oliveira Sá, mudando-se o nome. Então foram as 2 escolas. Minha mãe só saiu de uma escola para a outra por obrigação. Não porque ela foi transferida por causa de mau comportamento, isso, aquilo, outro, que muito se vê em determinadas funções. Vários professores, alguns professores, diretores, auxiliares e diversos, ao entrar numa escola, eu vi muito isso, ocupam espaço ou devido à localidade de ser longe e tal. Beleza.
Então são esses pontos. Mas tudo isso eu estava presenciando, tudo isso eu estava vivendo. E o pior de tudo que estava acontecendo comigo era que meu padrasto e eu tivemos momentos bons. Éramos bons amigos. Ele e eu. Me ensinou muitas coisas. Uma das coisas que eu gostava muito de fazer com ele era quando ele pegava a bicicleta, juntamente com meu irmão que faleceu, o Maico, e eu andávamos na bicicleta, ele nos levava aonde nós pegávamos caju, mas não era nem tanto por causa do caju, ele levava para a natureza, ter contato com a natureza, isso era muito gratificante. E goiaba, manga, essas coisas, eu achava muito bacana para tomar banho no lago. E isso era muito gratificante, porque nós tínhamos esse momento. Mas em um certo momento eu comecei a crescer, comecei a aprender e a ver outras coisas diferentes. E a gente começou a ter desavença. E aí ele começou a tomar medidas educativas, nada educacional, que era na forma de bater. Foi da forma cruel, como ele aprendeu e tal. Beleza, tudo bem. Só que existe a grande diferença. Você é ensinado de uma forma, você não é obrigado a ensinar da mesma forma. Mas nem todo mundo tem esse tipo de pensamento. Ele mudou, pois a minha irmã, cujo mora com ele, foi adotada por ele e minha mãe. Eu nunca vi ele batendo nela. E nem a minha irmã, a Rafaela. Alguma vez que eu me lembro que ele bateu nela, eu nunca vi. Mas aquele negócio comigo era diferente. Então ele me batia. Mas não era qualquer tapinha, não. Era como se ele tivesse aquelas crises de raiva abusiva, de espancar mesmo. E aquilo foi me gerando uma revolta, uma raiva. E quando eu acordava pela manhã, sempre gostei de acordar cedo por obrigação, com medo de apanhar. Eu acordava cedo. Focava nos estudos, nem sempre. Nem sempre fui um bom aluno. No começo do ano eu era o pior aluno que existia. Pulava o muro, matava a aula, assinava advertência. Minha mãe ia na escola. Então eu era também, não era uma peça boa no tabuleiro da existência. Ao tempo eu fui me revoltando com aquela situação. E teve momentos que, quando eu, ali já com 14 anos, já tinha conhecimento do que era uma gangue, do que era um pouco dessas coisas, então eu já comecei a ser um pouco mais para frente. Teve algumas vezes que eu até falei para ele, se continuar me batendo eu vou te matar, vai chegar um dia que eu vou te matar. Mas nem sempre foi assim. Eu me lembro que ele sempre foi um cara batalhador. Teve momentos que nós tivemos que passar por crises financeiras em casa, mas ele nunca desistiu. Desenhos que eu faço, eu gostava de fazer, quando eu comecei a desenhar em roupa, pano, é engraçado, engraçado que em alguns episódios eu fiz uns rabiscos nas minhas camisas e a minha mãe não gostava muito porque eu riscava a minha roupa e ele já pegava a roupa dele, a camisa dele, faz um desenho. Ele me incentivava a fazer esse tipo de desenhos. Por isso que eu estou falando, nem sempre foi assim. Por isso eu não quero colocá-lo aqui como um monstro que me espancava, que fazia isso e aquilo outro, não. Tivemos momentos bons. Houve esses episódios? Sim. Então ele me incentivava em alguns pontos e falhava em outros, assim eu considerava. Mas o que mais marcava para mim eram as agressões. Esses episódios
quando eu tinha 14 anos para 15 anos, eu falei, eu não quero mais isso. Então, entrei no ensino médio e fui estudar à noite. Creio eu que foi o pior erro que eu cometi na minha vida. Foi entrar para estudar à noite, porque eu sempre estudei pelo período da manhã. Melhor horário que eu acho de ir para a escola, de estar na escola, é o melhor horário para mim. Mas à noite. Quando eu comecei a estudar à noite, eu me entrosei com as pessoas que gostavam de beber. Então eu comecei a beber bastante. A chegar ao ponto de eu desistir de estudar. Ensino médio, 15 anos, estava numa coisa bem legal, uma idade boa, na série boa, e eu desisti. Quando eu desisti de estudar, eu falei, vou para casa do meu pai, porque eu já estou cansado de apanhar. Eu não sei o que aconteceu, mas foi um outro erro que eu cometi. Porque meu pai, na época, estava morando com uma mulher, e nós tivemos uma desavença entre ela e eu. Eu cometi uns erros com ela também. Eu não sou o santo, colocando a pessoa aqui como um malfeitor, não. Não. Como eu falei, não quero colocar ninguém aqui como um monstro. Tenho que ser realista e ser responsável também, porque eu fiz coisas erradas. Fiz coisas absurdas. Absurdas. Então, quando eu fui morar na casa do meu pai, com 15 anos, eu não era esse garoto santinho. Eu era um garoto muito terrível. E meu pai trabalhava fora. Como eu já relatei em algumas outras palestras, meu pai trabalhava em máquina. Era motorista de máquina. Um dos melhores da época ali na região. E como ele trabalhava muito, ele trabalhava no mato, chamado mato, que é onde a pessoa vai para tirar as madeiras, colocar no caminhão e tal, aquela coisa toda. Beleza. E como ele ia trabalhar no mato, ficava a esposa dele e eu na casa. E a gente não se dava muito bem porque eu era tranquilo. Eu fazia coisas erradas. E ela gostava de sair às vezes. Fazer o que eu não sei, eu só sei que ela saía às vezes. Beleza. Nessa onda toda, nós começamos a ter atritos. De algumas situações que eu prefiro não relatar, porque até mesmo é constrangedor para a pessoa e eu não quero expô-la aqui. Nesse período, nós começamos a ter um afastamento. Teve um dia, meu pai chegou e falou assim, tô indo para o mato. Você vai ficar em casa sozinho, você vai tomar de conta da casa. Ok? E eu falei, poxa, vou ficar na casa, vou ser o responsável. Beleza. Meu pai nunca deixou faltar nada. Mas naquele dia, foi um dia cruel. Por quê? Porque, como eu falei, eu já era uma pessoa tranquila. Eu bebia, fumava maconha de vez em quando já, com bastante frequência, cigarro, furtava os cigarros do meu pai, fumava na frente dele, não tinha aquele respeito, nem nada. Então meu pai foi, juntamente com a esposa. Ela pegou o fogão, trancou dentro do quarto, com um som, deixando a geladeira e a televisão. Para mim poder me alimentar, eu tinha que ir na casa da mãe dela, que morava próximo da casa. E aquilo foi um absurdo para mim, porque eu me senti rejeitado. E eu não tinha como era que eu iria me alimentar. Foi então que eu conheci um mineiro. Nós chamávamos ele de mineiro porque ele veio das bandas de Minas Gerais. Chamava ele de mineiro. E ele me apresentou uma substância chamada thinner. Aquele mesmo thinner que é utilizado para diluir tintas, para limpar pincéis e tudo que trabalha com pintura sabe o que eu estou falando. E ele me ensinou como se usava aquilo. Mas eu não queria usar para ser dependente porque eu já estava cansado dessa vida de drogas. Mas a fome estava batendo e eu estava com fome. E eu não tinha nenhuma liberdade de entrar na casa da mãe dela e comer
E eu não podia fumar maconha para me sentir fome. Porque se eu fumasse maconha, eu sentisse fome. Mas eu precisava dopar ou anestesiar aquela dor. Porque eu me senti rejeitado, humilhado e maltratado. Se eu fosse na casa da minha mãe, eu iria comer, que não era tão longe. Só que minha mãe trabalha durante o dia e não dava para mim todos os dias sair 11 horas e eu iria me deparar com meu padrasto. Então eu vi ali um grande obstáculo. Então eu comecei a cheirar o tiner. Comecei a cheirar o tiner. E o mais louco, que com R$1 eu comprava, deixa eu pegar aqui, algo aqui, comprava mais ou menos uma garrafa dessa aqui cheia. Não dessa daqui de doce. E com a garrafa dessa daqui, sim, eu passava até 2 dias cheirando. Molhava o pano, colocava na boca e ficava me drogando. E mais louco, que eu não sentia fome. E aquilo estava me destruindo, me acabando por dentro. Me destruindo de verdade. Mas eu precisava anestesiar a dor. Eu precisava não sentir a fome. Porque se eu sentisse fome, eu iria me alimentar aonde? E eu não estava trabalhando. Porque eu queria trabalhar. Mas todos os lugares, na época que morávamos lá, os locais de trabalhos, era serraria, cavoaria, madeireira, como se fala, muito conhece. Lá nós chamávamos de serraria. E pela minha deficiência física e pela idade, não me contratavam. A oficina eu não sabia nem mexer com a chave. E também não me contratava, porque exigia muita força. E eu magro, além de magro, não era nem por causa da magreza, deficiência física. E não tinha nenhuma aposentadoria, não era aposentado, ainda não sou. E nem quero. Aposentadoria, não quero. Então eu ficava me sentindo todo rejeitado, todo maltratado, humilhado. E eu cheirava o tiner. Porque aliviava a minha dor. Aliviava a fome. Eu passava de semanas. Passava mais ou menos uma semana inteira sem me alimentar. Sem me alimentar. Aquilo doía muito. E todas as vezes que a minha mãe perguntava se eu estava bem, eu dizia que estava bem. Aprendi a mentir para mim mesmo que estava bem. E assim eu compartilhava com as outras pessoas. Tá bem? Meu filho, você está magro, você não está se alimentando? Não, mãe, está tudo bem. Acabei de comer. Acabei de comer. Acabei de me alimentar. E era mentira. Eu fiquei de semana sem comer. Só me drogando. Só me drogando. Me drogando e me drogando. E eu comecei a perder todo o controle. Aí me perguntam, mas como é que tu conseguiu R$1? Roubando. Roubando. Era mais fácil conseguir R$1 do que 10 para se alimentar a semana toda. Era mais fácil R$1 do que 10. Mas se tu juntasse, como? A fome batia na hora. E aí eu comecei a pensar nisso. Meu pai chegou, juntamente com sua esposa, foi tirado do fogão. Eu pensei que ele ia tomar uma atitude antes, mas ele não tomou. Ficaram lá uma semana, mais ou menos, e ele teve que retornar novamente. A semana que ele estava em casa, eu me alimentei. E eu aproveitei para fazer o quê? Furtar algum dinheiro dele. Eu não sou besta nem nada. Assim pensei. Furtei algum dinheiro e escondi
Mas por quê? Porque se ele fosse de novo com ela, ele teria dinheiro. Eu não sei como, mas ela descobriu onde estava o dinheiro e pegou de volta. E eles foram novamente. Quando eles foram, o fogão novamente foi para dentro do quarto. Eu dei tanto soco na porta do quarto do meu pai, que esse meu aqui uma vez quase estoura. Não estourou. Porque eu não dava aquele soco de revolta. Eu dava aquele soco de inútil. Por me sentir inútil. Pum, pum. E uma vez cortou. Porque essa vez eu dei com raiva. Eu imaginei o rosto do meu pai na parede. E dele com força. Porque eu senti com raiva. Muita raiva. Eu voltei novamente a usar o time. E eu já estava me tornando dependente. Já estava usando todos os dias. Todos os dias. Mas não era mais agora só por causa da fome, era por causa da dependência mesmo também. Eu já estava tão sem vergonha que eu andava com a garrafinha e um pano. Chacoalhava. Usava. O tempo foi passando e as coisas acontecendo. E eu ficando para trás. E eu comecei a me revoltar com todos, com tudo. E eu pensei que era ruim. A casa da minha mãe, o problema era a minha desavença com meu padrasto. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque eu não me dava bem com os cônjuges dos meus pais. É como se eu tivesse uma maldição sobre mim. E eu comecei a ter raiva de Deus. Eu comecei a ter revolta a respeito de Deus. Quando me falavam de Deus, eu falava que eu preferia o diabo do que Deus. Porque Deus era injusto. Deus era cruel. Deus não merecia ter a minha pessoa com Ele. Porque eu não tinha feito nada para merecer tudo aquilo que estava acontecendo comigo. O que eu tinha feito para Ele? Para Ele brincar comigo? Porque as pessoas diziam, com Deus não se brinca. Mas eu não tinha brincado com Deus. Sempre tive respeito. Tive minha desavença, tive meus erros, até eu ter o ponto de ter conhecimento a respeito dele. Que problema tinha trago a ele? Por isso que eu gosto muito da história de José. Porque às vezes não é o que acontece conosco, mas sim o que nos leva depois do que acontece. Eu fui aprendendo que o problema não estava nas pessoas e nem em mim, e sim no que eu precisava alcançar. Porque hoje, quando eu falo com clientes dependentes químicos, eu não falo só de um conhecimento teórico, eu falo de uma experiência de vida. Eu falo de uma experiência de vida. Então, certo dia eu consegui um emprego. Trabalhar empilhando madeira para ser levado à carvoaria, para ser feito carvão. E era um certo valor que eu ganhava. Eu tive a oportunidade de conhecer o proprietário, o senhor Raimundo, grande amigo. Me ajudou muito ele. Era pouco que eu ganhava. Tinha que empilhar uma certa quantidade por 50 ou 75 centavos.
E assim iria acumulando no final da semana para ganhar 25, 30 reais, que era um dinheirinho até legal. Porque naquela época, 25 reais não era igual hoje. Você com 25 reais, você mal consegue comprar uma pizza. Ok. Essa oportunidade foi gratificante para mim porque ali eu comecei a ter uma visão diferente daquilo que eu queria para minha vida. Eu estava trabalhando, ia todos os dias para o trabalho, ia até os finais de semana porque eu não queria ficar na casa do meu pai. Eu também não queria continuar usando drogas. Eu fumava uma maconha e fumava cigarro. Eram as duas drogas que eu estava mais usando. E eu estava me afastando. Eu estava deixando de lado. Comecei a trabalhar isso porque eu não queria mais continuar usando drogas. E eu estava trabalhando para mim não continuar sendo viciado. Meu pai se separou. Houve a separação. E eu, antes do meu pai se separar, eu fui demitido. Não por justa causa, porque o senhor Raimundo também foi demitido. Não demitido do trabalho, mas porque a empresa que nós prestávamos serviço, que ele prestava serviço, eu era funcionário dele, ela foi fechada. Então não tinha mais para quem ele vender a madeira, cavoaria nenhuma. Então ele foi demitido e nisso ele me demitiu. E aí eu voltei para a escola, para ajudar na escola. Minha mãe conseguiu lá, novamente, como eu falei, minha mãe sempre me incluía, para mim não ser antissocial. E aí eu fui para a escola. Um belo dia eu estou lá na escola, trabalhando como voluntário. Depois que meu pai se separou, eu estava lá na escola, chegou uma carroça com as minhas coisas, parecendo um monte de lixo. E o senhor que estava lá na carroça mandou me chamar, algumas pessoas lá na frente da escola, alguns alunos, alguns funcionários, vendo aquela cena e aquela coisa humilhante. Para mim foi muito humilhante. E aí minha mãe conversou com a minha tia, porque eu não tinha para onde ir. E eu não queria voltar para casa da minha mãe, porque eu não me dava bem com meu padrasto. E eu não queria que a minha mãe se separasse dele, apesar de algumas vezes eu ter pedido. Algumas vezes eu fiz ultimato, ou tu se separa dele ou eu vou embora. Mas era o relacionamento dela. E ela sempre foi uma mulher firme, porque ele não fazia mal a ela. E ele não queria fazer o mal para mim. Porque quando ele me batia, era quando eu fazia alguma coisa terrível. Como quando eu acendia um cigarro, quando eu não sabia fazer uma coisa que era benéfica. Uma vez ele me bateu porque eu não sabia tratar um peixe. E eu fiquei puto da vida. Eu fiquei muito zangado. Mas hoje, eu sei tratar um peixe. Ele queria me ensinar algo. E eu não queria. E hoje eu lavo uma louça. Hoje eu limpo uma casa. Hoje eu aprendi a fazer coisas porque me foi ensinado. Foi a maneira que ele encontrou para me ensinar. Eu não quero dizer que ele é um monstro, jamais. Na época eu considerava ele um idiota, babaca. E várias outras coisas. Se eu pudesse matar ele, eu tinha matado ele naquela época. Ainda bem que eu não pude nem conseguir. Graças a Deus. Não tenho a consciência pesada
por algo terrível como isso. Então a minha mãe conversou com a minha tia, eu fui para a casa dela. Ela me acolheu de imediato. Tem uma outra tia que sempre cuidou de mim às escondidas. Ela nunca me deixou faltar nada. Sempre preparou o alimento, levava para mim, ia onde eu estava. A minha tia Marlene. Ela sempre me tratou bem, sempre cuidou de mim. Então eu fui para casa da minha tia. E eu estava decidido a não ser o merda que eu fui. A não ser o idiota, babaca que eu fui. E aí, eu comecei a moldar a minha vida. Eu passava perto dos materiais de construção, me dava aquela vontade de comprar o tiner. Eu tinha dinheiro, R$1, R$2, mas eu passava direto. Eu já dizia, não quero ser mais esse merda. Eu não quero chegar na casa da minha tia drogado. Não. Mas eu cheguei algumas vezes bêbado. Alguma outra situação. Mas o tiner, eu fui parando. Porque o tiner era uma necessidade que eu tinha pela fome. E outras que eu não relatei, mas agora relatando, o frio. O frio. Quando você estiver tratando uma pessoa, dependente da substância, lembre-se, eu estou trazendo aqui pontos as quais, que se eu for navegar toda a minha história, você vai ver muitas coisas mesmo. Mas são pontos que quando eu comecei a usar o tiner, o meu propósito não era de ser um viciado. Era uma dor que estava me causando dentro de mim, de dentro para fora, devido à fome. Uma coisa que estava acontecendo. Mas quando foi selecionado a parte da fome, agora vinha a parte da dependência. Lembrando que desde o álcool, da aula lá, álcool, ao tabaco, a maconha, todos os momentos eu relato e trago novamente episódios da vida, de coisas que aconteceram, de coisas que ocorreram na vida. Porque isso é importante. Porque quando você vai tratar a dependência química, é importante você lembrar desse ponto. Ninguém se torna dependente químico por causa da droga. Não. Todas as pessoas se tornam dependente químico por causa de alguma dor. Muitos casos, muitos. Se você assistir Chicago Fire, é uma série realizada em Chicago, que trata sobre os trabalhos bacanas dos profissionais, os bombeiros. E tem o Severide. Ele se torna dependente de uma substância, de um remédio, que ele sofre algo no braço dele, e nisso ocorre uma situação que ele sente fortes dores. Eu não me lembro o nome do remédio, e ele começa a tomar esse remédio para aliviar aquela dor. E ele chega ao ponto de se tornar dependente daquela substância, daquele remédio, daquela droga. Ele se torna dependente, e aí ele vai fazer um tratamento. Em um outro momento, ele se torna dependente do álcool, por uma outra dor que ele sente, que agora não é mais física, e sim a dor da perca. É de uma pessoa que ele perdeu. A Liz, a grande amiga dele. Então, quando ele perdeu ela, ele também começou a sentir essa dor. Começou a beber bastante. Se tornou dependente. Então, ou seja, quando você se deparar diante de qualquer substância química que a pessoa utiliza, lembre-se, o problema não é a droga. A droga ela vai existir. Como ela já foi criada, algumas foram criadas, outras não sei como surgiram, elas estão ali. Elas chegam a um certo lugar. Tem um exército de policiais espalhado por todo o mundo, tentando trabalhar contra o tráfico. Que as drogas venham chegar em certas localidades,
na vida das pessoas. Mas a cada dia, todas as drogas vão chegando. De alguma forma elas conseguem passar, de alguma forma elas conseguem chegar em lugares inusitados e loucos mesmo. Mas elas chegam. E aí qual é o maior problema? Para nós, o maior problema é não sabermos lidar com as dores. Porque são episódios e dores diferentes. São episódios e dores diferentes. E aí nós temos que trabalhá-las. Trabalhando essas dores, nós vamos conseguindo entender como não usar a substância química. Veja bem, que quando eu comecei a relatar da mulher que era a esposa do meu pai, eu poderia estar expressando um certo ódio por ela, mas não. Por quê? Porque aquilo que ocorreu tem um lado bom e um lado ruim. Agora, o que motivou ela a trancar o fogão, imaginei eu que era por causa do meu descuidado, por causa da forma como eu agia. Mas no período que eu estava lá, para mim aquilo era humilhante. Mas ao longo do tempo eu comecei a imaginar. Nunca perguntei a ela. Não. Eu comecei a imaginar o que eu estava fazendo. Porque quando nós estávamos lá, eu era o garoto rebelde. Então, eu comecei a entender que um garoto rebelde precisa passar por certas situações para aprender algumas lições. E algumas lições, elas ocorrem de forma inusitadas, como essa. Então, não tenho raiva dela. Fiquei muito chateado na época, com raiva, com ódio dela, do meu pai, da minha mãe, de Deus e de várias pessoas. Mas ao longo do tempo fui entendendo que isso não estava me levando a lugar nenhum, a não ser a própria destruição. E aí ocorre a importância. É por isso que eu não vou expô-la aqui. Se ela assistir, ela vai saber que foi ela. Mas eu não quero expô-la. Dizer foi a fulana de tal que fez isso comigo, para depois ela ser difamada, destratada. Cada um, entendeu? Ocorrem situações da mesma forma no padrasto. Nos dias do pai, eu mandei uma mensagem agradecendo ele por muitas coisas boas que ele fez por mim. Ele foi um bom pai. Poderia ter sido melhor? Claro. Mas todo pai é assim. Qual filho que não tem algo para dizer do seu pai? Não tem um período de momento difícil? Principalmente o padrasto. Ah, mas eu amo meu padrasto. Beleza, mas em algum momento, algumas pessoas vão passar por situações difíceis. Agora, como você vai lidar com essas situações? Da mesma forma, nós vamos ver a história de José. Ele poderia ter raiva e ódio dos seus irmãos. Ele poderia ter aprisionado os seus irmãos e ter destruído a vida de cada um deles. Se ele conseguiu dizer que eles estavam furtando, enganando, sendo espias, será que ele não conseguiria aprisionar eles dentro da masmorra? Será que ele não conseguiria matar seus irmãos? Mas não o fez. Por quê? O perdão foi liberado. E o amor persistiu e venceu. E é isso que eu digo. A substância química, o tiner, foi um grande problema e teve um grande episódio. E um dos episódios foi uma dor. Qual era a dor? A fome. E levou ao uso do tiner, a fome. Muitas pessoas vão usar certo tipo de substância química. Cada um tem uma espécie de realidade. Uma espécie de dor. E é nisso que se trabalha. Não adianta você querer fazer um tratamento com uma pessoa e tratá-la da mesma forma como você foi tratado, porque essa pessoa não é você e você não é ela. Da mesma forma como meu padrasto foi tratado, ele quis me tratar. A única coisa que ele conseguiu foi gerar uma grande raiva.
E aí, quando houve a distância, eu consegui enxergar de uma forma diferente. Mas se fosse uma outra pessoa, ou se eu continuasse lá, provavelmente alguma coisa, alguma desgraça teria acontecido. Então, não adianta. Não é porque eu fui tratado dessa forma que eu tenho que tratar da mesma forma. Não. No tratamento terapêutico com dependentes químicos, lembre-se disso. A substância química, ela pode ter o mesmo nome, mas não é a mesma droga. A maconha que eu fumei anos atrás, há uns 10 anos atrás, não é a mesma maconha que as pessoas usam no dia de hoje. Muitas delas estão cheias de químicas, que tem um poder muito maior, viciante, do que na época que eu usei. Então, existe essa diferença. Por isso que você, quando for terapeuta, antes de ser formado, quando você começar a entrar nessa vibe, você tem que se despir de toda veste de orgulho, egocentrismo, de todas as coisas arrogantes. E começar a enxergar que, se você foi usuário, da forma como você foi tratado, não é a forma que você vai tratar as outras pessoas. Porque cada pessoa, ela tem uma história diferente de cada um. Ela tem uma história diferente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa. E até a próxima aula. Tchau, tchau.